A gente sempre ouve falar de Santa Maria Madalena, na semana passada ela foi lembrada, tudo, mas eu nunca imaginei que numa dissertação de mestrado alguém pudesse pesquisar, ir a fundo mesmo, sabe, e vendo em todos os âmbitos que pudessem trazer informações sobre Maria Madalena, que é essa personagem bíblica e que muito nos conta, né? Lembra daquela parte em que Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra? Então, quem estava ali ajoelhada no chão esperando para ser apedrejada era Maria Madalena. Mas eu não vou contar a história dela, não. Eu vou conversar com a autora do livro que pesquisou demais, tanto na igreja ortodoxa, católica, tradicional, aqui é oriental ou ocidental, né? Mas ela pesquisou em todos os âmbitos, inclusive através de obras. E eu quero saber todos os detalhes, por isso eu convido agora a Vilma Stigal de Tomaso, que é a escritora e autora do livro Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, editada pela Paulus. Vilma, muito bem-vinda ao programa Mulher.com. Eu que agradeço a honra, a alegria de estar aqui com vocês, gente. Muito bom para mim falar da Santa Maria Madalena. E olha, eu até deixei o seu currículo aqui do lado, porque eu faço questão de falar para o pessoal entender que o seu trabalho, a sua pesquisa foi exaustiva até chegar nesse resultado, que o livro nada mais é do que a compilação de todo o seu trabalho, de toda a sua pesquisa, do seu discernimento em dizer o que é, o que não é, a partir dos resultados desta pesquisa. E a Vilma Stigal de Tomaso é doutora em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, é professora no Museu de Arte Sacra de São Paulo, né, no MASP, e também professora e pesquisadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa de Arte Sacra no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Membro pesquisadora da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião e também membro da Academia Marial de Aparecida, membro da Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia e também que na América Latina, né? E experiência nas áreas de educação, filosofia, com ênfase em arte sacra. E autora do livro O Cristo Pantocrator, né? Da origem às igrejas do Brasil, a obra de Cláudio Pastro, que a gente vai ser citado também, porque neste livro também tem um pouquinho do Cláudio. É isso mesmo, Vilma? É isso mesmo. Você sabe que o primeiro livro não foi o meu... Embora Maria Madalena tenha sido a minha pesquisa de mestrado, o primeiro livro que eu publiquei foi o Cristo Pantocrator, que fala sobre a arte sacra, toda a história da arte sacra, sabe? Desde o comecinho, lá nas catacumbas, até o século XXI, onde nós vivemos, né? Até o nosso século. E Maria Madalena eu acabei publicando muito tempo depois, porque quando eu fiz a pesquisa, aconteceu aquele livro Código da Vinci, eu não sei se vocês se lembram. E eu era muito convidada para dar palestras, falar sobre, né, Maria Madalena, enfim. Mas era um pouco exaustivo, porque as pessoas católicas mesmo, elas acreditavam que a igreja tinha escondido alguma coisa, que Maria Madalena teria sido esposa de Jesus, teria uma filha com Jesus, um filho, e teria dado aquela linhagem. Então, eu um dia coloquei na gaveta a minha pesquisa, falei, quer saber? Não vou falar mais sobre isso. Porém, continuei pesquisando. Então, comecei a pesquisa em 1999, vamos dizer assim, e publiquei o livro em 2020. Então, são 20 anos de pesquisa, né? Não é só a minha dissertação de mestrado, é muito mais do que isso, né? E além de tudo, nestes 20 anos, né, você pesquisar, tentar entender, trazer à luz da verdade sobre
Maria Madalena, o que o livro nos traz de contraponto? Coisas que popularmente as pessoas comentam e que, na verdade, a história é outra. Sim. Maria Madalena é, como você mesma disse, um personagem importantíssimo, porque é testemunha-chave da ressurreição de Jesus, né? E ela foi discípula e acompanhou Jesus com outras santas mulheres. Foi também, isso tudo eu estou falando segundo os evangelhos, os 4 evangelhos canônicos, né? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, esses 4 evangelistas, eles falam que Maria Madalena foi testemunha, junto com outras mulheres, com as santas mulheres, da paixão, morte e ressurreição, que é o clímax, vamos dizer assim, da missão de Jesus, né? Porque ele nasceu, é Natal, então tempo feliz, mas ele completa a missão dele, né? Ele obedece o Pai na morte de cruz, né? Aonde a morte nos liberta da morte, quer dizer, a morte de cruz nos liberta da morte, né? A nossa vida é eterna. A morte não existe para o cristão. Então, eu pesquisei primeiro nos evangelhos. O que eu achei nos evangelhos? Primeiro, não tem nos evangelhos que Maria Madalena tenha sido uma prostituta. A mulher que foi citada, que você começou a citar no programa, que está em João 8, que teria, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, não é nominada como Maria Madalena. E não diz que ela era casada, então se ela não era casada, ela não poderia ser aquela adúltera. Isso é uma constatação dos exegetas, né? E ela também não é aquela mulher que é muito confundida, mas há muitos séculos com aquela, pelos evangelhos, tá? Ela não é aquela mulher que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu, quando Jesus está fazendo uma refeição com eles, que entra, é linda essa passagem, está em Lucas 7, verdade, né? É linda, eu acho ela assim... lava os pés com as lágrimas, né? Sim, lava com as lágrimas, seca com os cabelos e ainda passa um perfume, né? Unge com um perfume os pés de Jesus. Aí os fariseus falam, né, que estão à mesa com Jesus, falam, mas se ele fosse mesmo profeta, não deixaria esta mulher, né, tocar nele, né? Então a gente chama de pecadora anônima, porque ela estava impura. Mas naquela época impura pode ser, por exemplo, tinha tantos preceitos. Vamos combinar que são 613 preceitos para cozinhar, para dormir, para levantar, para tomar banho, para tudo. Tem preceitos para tudo, né? Deus nos deixou para Moisés 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos saíram 613 preceitos. Então, esta mulher impura podia ser uma mulher, por exemplo, que cozinhasse de uma forma impura para o marido. Se ela estivesse no ciclo menstrual dela, ela já não poderia tocar, né? Ela já estaria impura. Sim, exatamente. E que você sabe muita coisa. Isso é muito bonito. Então, a gente não sabe. Agora, o importante que está nos evangelhos, e tudo isso é muito bonito, porque todo o evangelho, os evangelistas, quando eles escreveram, eles estavam preocupados em falar da vida pública de Jesus, né? Quem era Jesus, o que tinha acontecido. Tanto é que só depois que viram como ele era importante que foram pesquisar sobre o nascimento dele, porque nunca ninguém ligou para isso, né? Tanto é que só Mateus e Lucas um pouco mais detalhado, que falam do nascimento do menino Jesus. Então, eles não estão preocupados em falar em detalhes daqueles que seguem e acompanham Jesus. Por exemplo, o que nós sabemos de São José, pai adotivo de Jesus? Tão pouco. Nada, quase nada.
mas ele é patrono da igreja. Então, a Igreja Católica é linda porque ela não se atém só às escrituras, né? Ela tem também algo muito importante que é a tradição. E quando eu falo tradição é com T maiúsculo. Ontem nós celebramos o Dia dos Avós, né? De Jesus. Quem são os avós de Jesus? São Joaquim e Santana. Mas aonde está isso nos evangelhos? Em Mateus, Marcos, Lucas e João? Não está. Ah, então não existiu? Sim, eles foram os pais de Nossa Senhora, mas está na tradição, né? Então, a Igreja Católica, ela tem 3 pilares, eu gosto de falar isso. As Escrituras, em primeiro lugar, né? O Antigo e o Novo Testamento, a tradição e os exegetas, a patrística, que foram os primeiros, os santos padres, que interpretaram, que fizeram aquela ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eles falam, olha, aqui tem Moisés, aqui tem a passagem do Egito, do Mar Vermelho, a libertação, olha, é como se fosse um batismo, né? Então, quem que Moisés está anunciando? Jesus. Quem que os profetas estavam anunciando? Jesus. Quem que os profetas falam quando a filha de Sião? Nossa Senhora. Eles fizeram essa ligação. Então, a Igreja Católica é linda porque ela tem toda essa sabedoria milenar, né? Não é só de agora, é milenar. É um conhecimento que vem sendo passado, mas não só pela oralidade, como se fazia em outras histórias, passando de pai para filho, não. Tudo isso tem base, tudo isso tem fundamento. Não é uma coisa que inventam e simplesmente propagam. Isso que você está colocando, esses 3 pilares, eles não só fortalecem para nós, nos dias de hoje, o que aconteceu no passado, mas a nossa própria essência, a nossa própria história. Exatamente. É isso mesmo. Então, não é algo que foi inventado, algo que foi imaginado. Não. É realmente história, né, da nossa... E outra coisa também, né, quando a gente lê as escrituras, a gente não tem que ler racionalmente, porque se você lê os evangelhos, o Antigo Testamento racionalmente, o que vai acontecer? Você cai no ateísmo, você fala assim, o quê? Jesus andou sobre as águas? Não pode. Ele mandou acalmar a tempestade, mas claro, ele é o Senhor do universo, nós rezamos isso, né? Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Claro que a tempestade obedeceu, porque a gente tem que ler espiritualmente. Agora, se eu ler racionalmente, eu vou falar, não, isso é uma grande bobagem. E foi esse o problema do homem moderno, porque a partir de um tempo, né, do humanismo para cá, vamos dizer, de 4, 5 séculos para cá, nós começamos a ser racionalistas, né? E você veja o tanto de pessoas gnósticas, ateus que existem hoje. Infelizmente, é verdade. Fala, prova isso, prova que Deus existe. Não é por aí, né? Então, agora, temos que ter olhos espirituais para ler. E pensando no seu livro, e é claro que ele me gerou uma curiosidade muito grande, porque todos nós, não vou dizer, claro, aqueles que estudam e etc., não, mas no seu caso, por exemplo, você tem comprovações e dentro da sua pesquisa de quem era realmente Maria Madalena. Mas nós, vou brincar com você, mas nós réis mortais não sabemos quem realmente e em que passagens
ela aparece como Maria Madalena, exceto quando ela está no jardim onde Jesus foi enterrado e Maria Madalena sai e depois vai avisar os discípulos. Eu acho que é o lugar mais nítido onde ela aparece. Mas em que outras passagens a gente consegue identificar Maria Madalena? Ela é identificada pelo nome, Maria de Magdala, que era o nome da cidade, né? Ou Maria Madalena, no momento da paixão, morte e ressurreição pelos 4 evangelistas. Está documentado, né? Nós podemos ler, eles citam. Outra citação, ela como discípula de Jesus, mulheres que proviam, né? E elas também, é dito, né, quando tem aquele, no capítulo, você perguntou aonde, né? Por exemplo, capítulo 8 de Lucas, os 2 primeiros capítulos, 2 primeiros versículos, me desculpe, os 2 primeiros versículos fala das mulheres que seguiam Jesus com seus próprios recursos. E fala também que de Maria Madalena ele expulsou 7 demônios. Isso deu muita interpretação de todos os lados, sabe? Porque 7 demônios, o que você pensa, né? E os exegetas, aquelas pessoas que entendem muito de Bíblia e que interpretam, né, as escrituras, porque leem espiritualmente, 7, por exemplo, é o número da perfeição. Então, muitos exegetas dizem que ela foi uma pessoa que teve uma conversão total. Vou dar um exemplo. São Pedro, grande Pedro, um pilar da igreja, né, junto com São Paulo. Sim. Ele até o fim parecia que estava duvidando, ele não achava que tinha que ser daquele jeito, né? Como era, ele acabou negando Jesus, chorou, enfim, um grande discípulo, mas humanamente como nós, né? E Maria Madalena teria sido uma mulher que teve uma conversão assim, é como se ela, a hora que ela teve aquele encontro com Jesus, que ele a curou, porque a maior cura é a cura dos nossos pecados, e todos nós temos, todos nós precisamos de cura, né? Dessa santa cura. É como se ela dissesse assim, eu encontrei o que eu estava procurando, né? Procurar a verdade, você encontra Jesus, né? Então é isso que ela encontrou. Algumas interpretações. Outras interpretações que existem é que demônios também eram doenças físicas ou psicológicas, né? Uma pessoa que era, por exemplo, que tinha um mal do estômago, ela tinha um demônio. A hemorroíça, ela tinha um demônio, né? A pessoa surda tem um demônio também nos ouvidos, a muda, um demônio na língua, na boca. Então, era outra. O importante é a gente entender que naquela época o demônio não tinha um conceito moral, podia ser uma doença física ou psicológica, né? Tudo eles atribuíam ao demônio. Qualquer anormalidade psíquica, física. Por exemplo, uma pessoa epilética, eu tenho a impressão que tem umas descrições que parecem pessoas epiléticas também, era um demônio, quer dizer, todos os tipos de doença eram dado esse nome, então não tinha uma conotação moral, quer dizer, uma mulher que não presta, sei lá, uma prostituta, teria o demônio, não é isso. E uma outra coisa que eu gosto de lembrar é que Jesus fala em um certo momento, né, fala para os fariseus, em verdade vos digo que as prostitutas e os cobradores de impostos, que eram odiados, porque até hoje ninguém gosta de pagar imposto, né? E eles cobravam a mais, eram judeus e cobravam a mais dos judeus, então eles eram odiados. Em verdade vos digo que as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. Quer dizer, veja,
Então, é como se Jesus, ele ia na contramão de toda a onda da época, né? E até hoje, nós cristãos, o verdadeiro cristão, ele não segue moda, Verdade. segue Jesus, ele segue uma pessoa, né? Que veio, que a gente não segue uma ideia, nós não somos idealistas, né? Nós seguimos uma pessoa, que é Jesus Cristo, Deus e homem. Vilma, eu quero agradecer demais e quero recomendar a quem está nos assistindo em todo o Brasil que procurem o seu livro, né, que é o livro Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, é pela Paulus. E isso mostra pra gente a capa, é bom porque a gente dá uma olhadinha aqui e já memoriza também, né? Então eu quero agradecer a tua participação conosco e te desejar um extremo sucesso, porque você vai trazer para nós a quebra da personagem como nós a vemos e a colocamos em tudo quanto é lugar na Bíblia, mas na verdade ela tem um lugar certo onde ela aparece, na história, né? E é claro, nos dias de hoje, como esse exemplo que a gente tem pensando já em Santa Maria Madalena. Quero agradecer a você, Vilma. Obrigada por participar comigo hoje aqui no Mulher.com. Eu que agradeço. Espero que os próximos livros você esteja aqui comigo também, hein? Sim, com certeza. Olha, uma ótima tarde para você e que Deus te abençoe. Amém.